Tá difícil, tá muito difícil. Eu não sei realmente onde nós vamos realmente chegar. Mas o certo é que o mundo está dando uma volta incrível, vocês já repararam? Catástrofe de Brumadinho, essa enchente agora no Rio de Janeiro, tantos e tantos dissabores, incêndios, enchentes, tufões. Eu acho que é a hora de se pensar realmente o que está acontecendo com o mundo. Será que não estamos agredindo demais o nosso planeta, não? O que está acontecendo realmente não é normal. Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos, boa noite, senhorinha, boa noite, senhorzinho, ou bom dia, ou boa madrugada, não é? Enfim, boa alguma coisa para vocês, a gente não sabe muito bem a horas que o programa entra no ar, mas vale daqui um boa noite extensivo. Bom dia, boa noite. Boa madrugada! Estamos dando início ao nosso Opinião Geral, da senhorinha para o senhorzinho, família petropolitana, meu abraço, meu carinho, muito obrigado desde já pela grande liderança do nosso programa. É aquele programa que nos faz a companhia nos fins de semana. Muito obrigado. Muito obrigado à minha amiga, muito obrigado a você, meu amigo. Espero que gostem do programa de hoje, surtidíssimo. Eu estou aqui cheio de novidades para vocês. Hoje, no nosso Marcas do Passado, eu vou lembrar com vocês aqui um monumento que hoje está entregue às traças, mas a saudosa estação de trens da Leopoldina. Era onde está hoje a famigerada rodoviária aqui do centro da cidade. Os tempos mudaram muito, nesse caso, infelizmente, para pior. É hora da nossa viagem pelo tempo. Vem comigo. Vem comigo. Estamos em 1884. Essa é a Rua dos Latoeiros. Depois, Rua Doutor Porciúncula. Aqui, observe, uma linda mansão. Uma grande mansão maravilhosa. Mais adiante, o Hotel Central. E aqui atrás de mim, a Estação da Leopoldina. Estação da Leopoldina. Esse lugar é muito movimentado. Observem, um vai e vem constante de famílias, de pessoas que vêm para cá, se despedindo de entes que vão viajar de trem para o Rio de Janeiro. Ou outros que estão chegando também, e são recebidos por essas mesmas famílias. Rua dos Latoeiros. O curioso é que, na época, ainda não existem automóveis. Observem os tílbures, observem as charretes.
As caranguejolas, um tipo de ônibus puxado por cavalos. Lá se vão quase 130 anos dessa data, desse momento que ficou registrado em fotografia para você. Lá se vão quase 130 anos dessa foto. Nós fizemos hoje essa viagem com você, mostrando Rua dos Latoeiros, Doutor Pociúncula na atualidade, e que já foi ali a estação da Leopoldina, um ponto de grande energia, como vocês puderam observar. Nós vamos fazer de vez em quando uma viagem com a nossa máquina do tempo, entrando por esse passado adentro. Eu tenho uma amiga minha que costuma viajar muito para o exterior. Ela chegou recentemente da Itália, onde visitou também o Vaticano. E eu pedi a ela que trouxesse para a gente algum levantamento sobre a vida de Michelangelo. Foi Michelangelo que pintou a Capela Sistina. Imaginem vocês uma obra, uma coisa lindíssima. E ela hoje vai apresentar junto comigo lá no final do programa, na passagem, o filme chamado Agonia e Êxtase, que é a vida do grande gênio Michelangelo. Mas eu estou recebendo aqui, com muito carinho, a minha querida Eliane Guedes. Eliane, antes de mais nada, um prazer tê-la aqui no programa. Vamos começar do comecinho. Eu pergunto para minha amiga o seguinte: Eliane, onde nasceu Michelangelo? Michelangelo nasceu na Itália, em 6 de março de 1475, na cidade de Caprese, próximo a Florença. E como era a família de Michelangelo, querida? Bom, seu pai era um homem violento e sua mãe morreu quando ele tinha 6 anos. Então ele foi entregue para uma ama de leite que era casada com um cortador de mármore. E mais tarde ele brincava dizendo que deve ter sido por isso a sua vocação para a escultura. Pois é, mas aí, pelo menos na minha opinião, aquela dúvida. O Michelangelo, o forte dele era a pintura ou a escultura? Ele gostava de esculpir. Mas o pai dele não queria de forma alguma que ele fosse um artista. Mas a sua insistência foi tanta que aos 13 anos ele conseguiu ser aceito como um aprendiz num estúdio de um artista muito renomado naquela época. Mas aos 15 anos ele já começou a fazer suas primeiras esculturas. Uma de suas obras mais importantes no mundo inteiro, Eliane, é a Pietà de Michelangelo. Comentada e conhecida no mundo inteiro.
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esta grande obra que é a Pietà de Michelangelo. Ele esculpiu a Pietà aos 23 anos, muito jovem. E é uma obra belíssima, em que a melancolia toma conta das figuras. As figuras são clássicas, são muito bonitas. E dizem que na época esse era o estado de espírito de Michelangelo. Uma imensa tristeza começou a tomar conta do artista. Pois é, mas não foi ele que pintou o teto da Capela Sistina? O Papa Júlio II insistiu muito e, de uma certa forma, fez uma pressão para que ele pegasse esse trabalho. Ele começou a pintar a Capela Sistina, que foi o seu grande desafio, aos 33 anos. Levou 4 anos pintando o Velho Testamento. E ele revolucionou a pintura naquela época, porque ele pintou como se estivesse esculpindo. Ele deu volume às figuras. Sim, mas existe uma pintura que me chama muito a atenção. Uma das obras de Michelangelo. Há no teto da Capela Sistina uma pintura em que existem 2 seres unindo os dedos. Eu queria que você dissesse para mim um pouco sobre esta pintura famosa também. Quem são as 2 figuras? O que significa aquela união de dedos no teto da Capela Sistina? Esse detalhe é a criação. É Deus, o Senhor, o velho, com barba branca, cabelo branco, e ele toca o dedo do homem. Então, essa pintura é muito conhecida, é uma pintura muito grande, é muito expressiva, realmente é muito linda, chega até a emocionar a gente. Eliane, o Michelangelo morreu com que idade? Ele morreu aos 89 anos em Roma, mas até os 88 ele ainda continuava esculpindo, continuava sendo produtivo. Ele foi um homem com temperamento muito difícil. Ele foi chamado de visionário, hipocondríaco, desajustado social, neurastênico, mas uma coisa não podiam negar, é a sua genialidade. Porque ele não foi só um grande pintor e um grande escultor. Ele foi escritor, poeta e um tremendo arquiteto. Então, por toda essa sua capacidade artística, ele foi colocado no mesmo patamar de um outro gênio, Leonardo da Vinci, como a figura mais importante do Renascimento. Vamos, minha amiga, vamos, meu amigo, agora ao palco iluminado. Olá, hoje chegamos ao final do Balé Corsário. É um final apoteótico, como tudo do balé russo.
Eu espero que vocês tenham gostado dessa temporada do Balé O Corsário e já estamos estudando para ver qual será nossa próxima temporada de balé clássico. Todas as vezes aqui dentro do programa nós temos esse nosso quadro que é de grande audiência na cidade. Quando lembramos aqui nomes de amigos, de amigas, gente importante que esteve um dia entre a gente, na nossa família, né? Pais, mães, irmãos, primos, vizinhos, e essa gente toda que nós lembramos agora, aqui no programa, através do nosso Saudade. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. Time goes by so slowly, and time can do so much. Oh, you still mine. I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Lonely rivers sigh, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. Time goes by so slowly, and time can do so much. Oh, you still mine. I need your love. I need your love. Godspeed your love to me.
Opinião Geral. A sua opinião em primeiro lugar. Eu hoje vou falar aqui sobre um assunto bem recente no nosso Aconteceu. Depois de muita pesquisa, ficou-se sabendo que foi um curto-circuito que destruiu, digamos assim, o nosso Palácio da Quinta da Boa Vista. Lamentável, porque naquele incêndio ali, obras importantes do país foram queimadas. O fogo levou quase tudo. Um importante acervo da nossa história. É mesmo de se lamentar esse fato ocorrido. Mas ele aconteceu.
Vamos ao teste no programa de hoje. É hora da gente dar aquela puxadinha pela cabeça aí, hein? A minha querida comadre, meu querido compadre, aqueles que estão aí ligados com nossa opinião geral, vamos puxar pelas telhas agora. Vamos ao teste. Na galeria especial, nós lembramos aqui grandes nomes, nomes de artistas, cantores, cantoras, nomes de atores, atrizes, gente que contribuiu, digamos assim, para a nossa história. Galeria especial conduz você por este túnel da história. Vamos ao nosso Galeria Especial. Sua ilusão entra em campo no estádio vazio. Uma torcida de sonhos aplaude talvez. O velho atleta recorda as jogadas felizes. Mata a saudade no peito, driblando a emoção. Hoje outros craques repetem as suas jogadas. Ainda na rede balança seu último gol. Mas pela vida impedido parou, e para sempre o jogo acabou. Suas pernas cansadas correram pro nada, e o time do tempo ganhou. Cadê você? Cadê você? Você passou. O que era doce, o que não era, se acabou. Cadê você? Cadê você? Você passou. No videotape do sonho a história gravou. Ergue os seus braços e corre outra vez no gramado, que eu vou carregando esse sonho e lembrando o passado. No campeonato da recordação, faz distintivo do seu coração, que as jornadas da vida são bolas de sonho que o craque do tempo chutou. Cadê você? Cadê você? Você passou. O que era doce, o que não era, se acabou. Cadê você? Cadê você? Você passou. No videotape do sonho a história gravou. Cadê você? Cadê você? Você... Bom, pessoal, vamos rir um pouquinho mais. Eu continuo aquela história do gordo e o magro quando eles estavam num campo detidos, não é? Porque ali continua acontecendo. Com vocês, o gordo e o magro. O que temos que fazer para conseguir algo para comer? O que é que o senhor quer? Escutem,
Quanto mais lenha trouxerem, mais comida vocês ganham. Obrigado. Boas estão, hein? Bem, aqui estamos. Oh, não, 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 não e não! Quanto mais lenha, mais comida. A árvore. Correto. Agora vamos. Por que você não faz alguma coisa para me ajudar? O moço pegou no machado. Me dê esse machado e agora afaste-se. Por que você não vai para longe daqui? Salve-me! O governador está chegando para inspecionar o campo. Vamos, rapazes, vamos rápido com isso. Deixem tudo limpo. Vamos, rápido, rápido. Vamos lá, pessoal. Como vai tudo aqui, Stanton? Está tudo sob controle, governador. Muito bem. E agora, por favor, siga-me. Certamente. Ora, seu desastrado, e eu vou... Agora fique quieto, não diga nada agora, Caneco. Vamos parar com isso, vamos parar com isso. Põe a mão aí. E agora, o que vamos fazer? Eu sei lá o que eu vou fazer. Então calha a boca. Ei! Eu ensino como parar o vazamento. Coloque arroz no radiador. Vá buscar lá na cozinha. Vá buscar que eu vigio isso, vamos. E ande depressa, ouviu? E aqui temos o outro alojamento que eu lhe expliquei. Desculpe, senhor. Me mande arrumar isso. Eu mandarei em seguida, senhor. Tome, olhe. Muito bem, segure isto. E ponha sua mão no vazamento. Está parando? Acho que não. Experimente. Tire a mão. Parou. Deu certo. Olha. Vamos para o trabalho.
Bem, adeus, governador, e espero que o senhor tenha ficado encantado com o nosso acampamento. Fiquei sim. E digo mais, achei isto aqui excelente. Venham cá! Vocês fizeram isso? Faça isso, Stanley. Não se atreva! Por que você fez isso? Eu sinto muito, senhor. Ele sente. Ele sente. Sente? Não se atreva a jogar em mim! Ele não me acertou! Para trás! Senhoras, o que aconteceu? O que está vendo aqui? Senhoras, ouçam aqui. Ei, espere um momento. Agora que ele vai ver. Ei, vamos parar com isso! Não se meta nisso! Não tem problema, isso não é possível. Não, bicha. Mas não tem nada, eu vou acertá-lo agora, entendeu? Isso já foi longe Depressa, vamos sair daqui. Vamos chamar a milícia. Sim, Eles senhor. darão um jeito. Sim. Vamos. Estou aguardando a sua ligação, meu docinho de coco. Me perguntaram outro dia, por que você só fala com a tia Cici naquele telefone vermelho? Isso aqui é um presente que ela me deu, de 1800 e João Charuto, e ela disse para mim, só quero que você fale comigo por esse telefone. Telefone vermelho, parece até telefone de agente. Já tá ligando, vem coisa aí. Alô? Quem é que está falando? Aqui é o Frank Sinatra. Claro que sou eu. Claro. Eu fico contente quando você me chama de meu fofinho. Tia querida, vamos às últimas. Tantaranã, vamos lá. Não, ué,
Quem foi esse tal de Fidel? Ô, tia, o Fidel foi um ditador de Cuba. Gostava de um charuto. Já morreu. Já morreu há muito tempo. Já foi. Devia ser primo do Lula, mas já foi. Não, tia, não foi de navio. Claro que ele não pode ter de navio, né, tia? O cara morreu. Foi lá pra cima. Não, esse tá vivo, tia. Esse ainda tá vivo e tá fazendo besteira. Mas também já tá ficando podre esse tal de Maduro. Continua acabando com a Venezuela, tia. Não, o Lula tá em cana. Esse aí tá... Se Deus quiser, foi lá para aquela pensão eterna de Curitiba. Vai ficar por lá durante muito tempo. Depender do povo brasileiro, ele nem sai mais de lá. Vai ficar lá uns 100 anos. Você sempre espirituosa, né? Ele tá com quem, tia? Tá sozinho lá. Hein? Com a Dilma não tá, tia. Não. Essa daí tá gastando o nosso dinheirinho. Vive de porra e passeando. Foi presente do Lewandowski, né? Ela vive de porra e viajando para lá, viajando para cá. Hein? Quem é esse tal de Zeca Tchutchuca? Tia, o Zeca Tchutchuca é filho daquele imprestável Zeca Tchutchuco, é o Zeca Dirceu, Zé Dirceu, sei lá. Esse nem Tchutchuca tá, já tá desbotado. Claro. Agora, tinha uma perguntinha, hein? Onde você anda vendo toda essa coisa desagradável? Tem assistido? Globo News. Globo News avermelhou. Emissora deles. É dos vermelhos, Novelinha tem assistido? Não tem assistido novela? Não? O que é que você tem assistido lá naquela outra? BBB? Fofoqueira. Ô tia, vamos falar de alguma coisa que presta, vamos lá. Vamos colocar de lado essa vermelhidão. Vamos falar de coisa que presta. Sei. O seu vizinho brigou com a mulher. Brigou, e aí? Ela foi para o hospital e ele para o cemitério. Nossa, foi uma briga então. Foi uma briga feia. Não foi feia? Como é que não, tia? Pela madrugada ela foi para o hospital e ele foi para o cemitério, tia. Não? Pois é, um foi para o cemitério, outro foi para o hospital. Ela foi para o hospital. Espirituosa, sabe o que ela me contou? Ela foi para o hospital, ela é enfermeira. E ele foi para o cemitério, Ô tia, me pegou nessa. Olha, depois eu dou uma ligadinha para você, meu amor. Eu também estou cheio de novidades para te contar, você não pode calcular. Não, agora não dá tempo. Não, agora não dá. Depois eu conto. Fica remoendo um pouquinho, depois eu ligo. Ela falou em fofoca, ela fica aguçada. Ela hoje está com a corda toda.
recebo no programa a minha querida amiga Marisa Ferro. Marisa, aqui na Terra todos nós temos um tempo. Quer dizer, o passar do tempo, o dia a dia do nosso tempo. Esse tempo, vamos pensar nos desencarnados. O tempo é o mesmo também para os desencarnados? Não, na verdade não. O tempo no plano espiritual, segundo as informações e o conhecimento que a gente tem, não passa da mesma maneira que para a gente aqui no nosso plano físico, no plano terreno. Uma das coisas que mudam nessa questão da percepção do tempo é a condição do espírito no plano espiritual. Primeiro, que a gente aqui tem uma visão muito limitada pelos nossos sentidos físicos, né? O que o corpo físico nos impõe. Esse nosso corpo físico, ele funciona para o nosso espírito imortal como um escafandro. Muita gente talvez nem se lembre o que é um escafandro, mas aquela roupa antiga de mergulho, pesada, que tinha uma mangueira que ligava, né, a gente a um respirador. Então, aquele mergulhador andava com aquela dificuldade. O corpo físico aqui pra gente funciona como esse escafandro. Então, o nosso espírito está limitado pelos sentidos desse corpo físico. O tato, a visão, a audição. E poucas vezes a gente consegue se libertar um pouco disso. Então, a nossa percepção do tempo é bem diferente. No plano espiritual, nós não estamos mais limitados por esse corpo físico. E aí existe também assim o que a espiritualidade nos diz de vez em quando. Para o espírito que está lá com aquela visão ampla do que já passou e do que ainda vem a eternidade pela frente, o que é uma vida aqui na Terra diante da eternidade. Para a gente não consegue ter essa percepção, mas para o espírito sim. Também tem a questão de, às vezes, o espírito que se encontra numa situação de sofrimento, de perturbação espiritual, que não se conscientizou ainda do desencarne, que esperava uma outra situação após a morte do corpo físico, de talvez se ver de asas ou se ver num outro lugar que imaginou, que estudou, e chega no plano espiritual, não é aquilo. Então ele às vezes fica séculos sem perceber a mudança do tempo, preso, atado ali naquele local, naquela situação, sem perceber essa mudança do tempo. Também existem outras condições onde o espírito vê o tempo passar em formas diferentes em outros planetas diferentes do planeta Terra. Então não, a nossa percepção do tempo aqui é diferente da percepção do tempo em outros planetas ou para o espírito desencarnado que está em uma outra condição espiritual. Isso muda sim. É isso. Muito obrigada e boa noite. Raul Cidinho, o que temos agora, hein? O que temos agora? Onde que eu tô? Hora dos grandes momentos, vamos a eles então. Os grandes momentos. Quem é, por exemplo, que não lembra de uma música chamada Argentina Por Una Cabeça? Por una cabeça. Lindo, não é? Esse filme ficou marcado, ele tem no papel principal o grande, ele desempenha um papel maravilhoso. Eu vou deixar que vocês identifiquem este ator que vem aí. Não vou dizer que é o meu amigo Raul Patino, mas está aí o Perfume de Mulher em Grandes Momentos.
Vamos viajar, né? O piloto está nervoso hoje. Sim, olha o tempo, olha a hora. Vamos lá, então. Vamos viajar? Uma cidade que esteve diretamente envolvida na Segunda Grande Guerra Mundial. Hoje vamos descer na Alemanha e conhecer a cidade de Leipzig. Olha que beleza. A cidade tem uma ligação antiga com a arte e a música e já atraiu alguns dos maiores compositores da história, como Bach, Mendelssohn e Wagner. Da universidade saíram algumas das mentes científicas mais brilhantes e a primeira mulher a ser chanceler alemã, Angela Merkel. Desde a reunificação, a cidade passou por um extenso programa de restauração dos pontos históricos, como o monumento em homenagem à Batalha de Leipzig em 1813, em que uma coalizão de nações, incluindo o Reino da Saxônia, obteve uma vitória crucial sobre o exército de Napoleão. A batalha mobilizou mais de 600 mil combatentes. Foi a maior batalha na Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Mais de 90 mil soldados foram mortos ou feridos. E esse imponente monumento com revestimento de granito, um dos mais altos da Europa, estaria no local de algumas das lutas mais sangrentas, onde Napoleão teria ordenado a retirada. No centro da cidade fica a Estação Central de Leipzig, a maior estação ferroviária da Europa. Possui 24 plataformas alojadas em 6 pavilhões de ferro, com um movimento médio de 150 mil passageiros por dia. O City Hall House, ou arranha-céu da cidade, é o prédio mais alto de Leipzig, concluído em 1972 durante a era comunista. Originalmente fazia parte da universidade, mas foi vendido pelo Estado para o banco norte-americano de investimentos Merrill Lynch. Além do restaurante no último andar, tem um terraço na cobertura onde se pode admirar a vista estonteante de Leipzig, incluída em 2010 na lista do The New York Times como as 10 melhores cidades para conhecer. Voando pelas terras baixas da Saxônia, é impossível não notar o grande número de fazendas eólicas. A Alemanha é a terceira maior usuária de energia eólica do mundo, atrás dos Estados Unidos e da China. Com mais de 21 mil instalações, também possui um dos maiores números de turbinas per capita. Em 2011, a energia eólica produzida era quase 1/10 de toda a eletricidade na Alemanha. No alto de um penhasco pitoresco de frente para uma medieval cidade mercantil, fica uma das fortalezas mais conhecidas do mundo, o Castelo de Colditz. Apesar de haver um castelo aqui há quase 1000 anos, o complexo atual foi originalmente construído como residência real. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, Colditz ganhou notoriedade como um campo de prisioneiros de guerra de segurança máxima. Os nazistas diziam que era impossível fugir daqui, mas estavam enganados. Os oficiais aliados que tinham tentado fugir várias vezes de outros campos foram transferidos para Colditz. Mas ao reunir os especialistas em fuga, os nazistas acabaram criando uma escola de fugitivos. Havia serralheiros, linguistas, moldadores, alfaiates, engenheiros e espiões. Cada um tinha uma função.
Nos 5 anos em que Colditz foi uma prisão, houve mais de 300 tentativas de fuga. 120 homens foram recapturados após a fuga, mas até o fim da guerra, 31 prisioneiros de guerra tinham conseguido voltar para casa, um índice maior do que em qualquer outro campo de prisioneiros de guerra na Segunda Guerra Mundial. Irritado, um oficial alemão escreveu mais tarde: "Nós os mantínhamos presos sob a mira de metralhadoras, procuramos dia e noite por eles, mesmo assim conseguiram escapar." Talvez a tentativa mais famosa de fuga tenha sido quando usaram sacos de dormir para fazer um planador no sótão acima da capela do castelo. A ideia era ser catapultado do telhado até o vale. No entanto, a ideia ousada nunca foi posta em prática, já que a guerra chegou ao fim antes que o planador ficasse pronto. Nesses últimos anos, Colditz passou por um processo de restauração. E agora o castelo tem um museu e visitas guiadas, inclusive por alguns dos túneis de fuga abertos pelos prisioneiros. Menos famoso, mas igualmente imponente, é o castelo de Augsburg. Está no alto dessa colina há mais de 400 anos. Com a planta totalmente quadrada e 4 grandes edificações em forma de torres, o castelo foi projetado como um pavilhão de caça e residência de verão. Mas, a partir do século XVII, o castelo não serviu ao propósito original como palácio de veraneio, pois mudou de dono várias vezes ao longo dos anos. Foi forte militar, corte da justiça, prisão e hospital militar. Chegou inclusive a ser usado como academia para líderes nazistas. Após a Segunda Guerra Mundial, o Augsburg voltou a ser administrado pelo Estado e hoje o castelo tem uma existência mais pacífica, como um conjunto de museus. Em uma das masmorras existe uma exposição macabra de instrumentos de tortura. Também possui um museu com a maior coleção de motocicletas da Europa. Sempre elegante. Já está aqui comigo. Ele hoje passou pelos bastidores, mas já está lá no seu estúdio, concentrado. O meu querido professor Luciano Böttiger. O pensamento de quem já viveu bastante e é um grande conhecedor da vida. Quanto mais se vive, mais se conhece, né, professor? Mas há uma frase, professor, que eu trago para o meu amigo hoje, que é simplesmente o seguinte: para que o mal triunfe, olha, essa frase eu achei divina e quero uma opinião do professor. Para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada, ignorem. Eu pergunto, qual o ponto de vista do meu querido professor sobre esta frase? Bom, primeiramente, uma boa noite a todos e muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui dando esses pontos de vista. No meu ponto de vista, é certo isso, né? O mal ele só vai triunfar se ele não tiver o oposto, o lado bom, mostrando, revelando esse lado mal, para que as pessoas percebam isso. Então, meu ponto de vista é que se as pessoas de bem, que percebem ações negativas, ações ruins, mas se elas não se pronunciarem, o mal vai vencer. Então é uma grande omissão das pessoas. Essa é a minha opinião. Elas têm que se manifestar, sim, sempre que o mal está aí querendo tomar conta. E não é assim. Muito obrigado, então. Imaginei vocês em São Paulo, um médico resolveu usar os seus poderes. Eu sou o poder.
e criou uma fórmula mágica que tem funcionado muito bem. Esse médico trabalha numa casa para idosos. E aí ele chegava lá para trabalhar, vinha um idosinho daquele, vinha uma senhorinha, dói, doutor, é aqui, ó, aqui. Aí vinha outro, um senhorzinho, meu ombro. E ele falou, eu não vou ficar receitando remédio para idosos direto. Então ele tomou a seguinte decisão, comprou uns vidrinhos, um bando de vidrinhos, e botou água nesses vidrinhos, água filtrada, pura, deu umas gotinhas de limão, ok? Lacrou bonitinho, e aí chegava uma senhorinha, meu Deus, a senhora vai tomar, preste atenção, uma gota, não toma mais que o remédio é forte, uma gota desse medicamento todos os dias na hora do almoço. E vai curar, doutor? Isso é batido. Isso é tiro e queda. Aí a vovó saía, entrava o outro senhorzinho. Meu Deus, que dor. Vou lhe dar um remedinho. O senhor vai pegar uma gotinha pela manhã, hein? Apenas uma. De manhã o senhor dá aquela gotinha, toma, relaxa, vai curar. E o tempo foi passando e os pacientes começaram cada vez mais a ir ao gabinete de trabalho dele, nesse repouso lá dos senhorzinhos e senhorinhas, e cada um dizia, olha, aquela dor que eu sentia, doutor, não é que aquele negócio resolveu? Agora acabou, né, doutor? Ele falou, não deixa faltar nunca, me peça, vai levar uma garrafinha nova, mesma coisa, continua tomando. Tinha aquele que entrava, doutor, pelo amor de Deus, doutor, eu preciso daquele líquido mágico. Vai levar. E toma de manhã, não, olha, 2 não. Isso é de um poder gigantesco. E assim foi. E assim ele foi levando a vida, continua sendo lá conhecido como o Doutor Magia. O Doutor Magia. Ele tem a distribuição da sua porção mágica, né? Mas aí a gente para e vê o seguinte, o que é a confiança? Ter confiança no seu médico, ter confiança no seu governo, ter confiança na justiça, ter confiança no seu vizinho. O que é a confiabilidade? Esse médico, por exemplo, vai entrar para a história como o grande curador ou o grande curandeiro, eu já não sei mais.